Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa da Gaia Atlas Carnívoras. Hoje eu vou falar pra vocês sobre os tipos de carnívoras que vocês encontram hoje no mercado no Brasil. É importante vocês saberem os nomes das plantas para vocês pesquisarem, principalmente antes de comprar, para saber qual tipo de planta se adapta melhor à sua região, à sua casa, às suas condições de cultivo. Algumas plantas carnívoras precisam de muitas horas de sol, então é importante, principalmente para quem mora em apartamento, saber quais são esses tipos de plantas e saber quantas horas de sol bate onde você mora, para você saber se você vai conseguir cultivar essas plantas antes de comprar, para você não correr o risco de comprar uma planta e depois ela acabar morrendo na sua casa. Os nomes científicos das plantas são compostos principalmente por dois nomes. O primeiro nome é o gênero e o segundo nome é o nome da espécie. O gênero é um grupo de plantas que engloba várias espécies. Então, o primeiro nome é o nome do gênero, que é uma agrupação, um agrupamento de várias espécies. E o segundo nome é a espécie, que é mais específico de um tipo de planta. Então, todos os nomes que eu vou falar aqui são gênero e espécie. E a gente também tem os híbridos, que são cruzamentos feitos através de polinização de duas espécies diferentes ou várias espécies diferentes. Então, vamos começar. Quando a gente fala de plantas carnívoras, a primeira coisa que vem na cabeça são as armadilhas, né? Como ela captura os insetos. Então a gente vai falar das estruturas das plantas para vocês saberem identificar uma da outra. As plantas carnívoras, elas têm folhas comuns, como todas as outras plantas praticamente. E nessa folha, ou na raiz, em algumas vezes, você encontra a armadilha, que é o que ela usa para capturar e digerir os insetos. E cada gênero, cada espécie diferente, tem uma armadilha diferente, uma folha diferente, de uma cor diferente. Então vamos lá. Então vamos começar pela mais comum que todo mundo já conhece, que é a Dionaea muscipula. Essa daqui é a mais comum, é uma Dionaea típica. E ela tem essas folhinhas. E na ponta da folha que ela tem a armadilha, que ela usa para capturar os insetos. Essa armadilha fecha e o inseto fica preso lá dentro e ela começa a liberar substâncias que vão digerir esse inseto e absorver os nutrientes. Essa daqui é uma maiorzinha para vocês verem melhor. Essa é uma Dionaea do cultivar Tiger Teeth. E olha como ela tem os pelinhos aqui, que ela fecha bem a armadilha para o inseto não sair e digerir ele lá dentro. Então essa daqui é uma Dionaea muscipula. Ela é do gênero Dionaea e da espécie muscipula. Essa planta carnívora só existe essa espécie desse gênero, então você só encontra Dionaea muscipula, não existem outras espécies de Dionaea, é uma só. Mas eu vou fazer outro vídeo mais pra frente pra explicar isso pra vocês, porque é um tema muito interessante que muita gente tem dúvida. Outra planta muito legal é a Sarracenia. Essa daqui é uma Sarracenia leucófila, ela é do gênero Sarracenia, da espécie leucófila. E as Sarracenias, elas são legais porque toda a folha dela é uma armadilha. Então ela atrai os insetos pelo néctar aqui, eles caem lá dentro, não conseguem sair e eles são digeridos dentro desse tubo que é toda a folha da planta, é usada para armazenar e digerir os insetos. Ó. Essa folha aqui, ó, ela já secou e a gente consegue, ó, ver que ela tá cheia de insetos lá dentro. Principalmente moscas, aqui ela pega muita mosca. As sarracenias são um gênero muito legal porque elas têm várias espécies diferentes e vários híbridos diferentes. As folhas são muito diferentes uma da outra, por exemplo. Essa daqui também é do gênero Sarracenia. Ela é uma Sarracenia, mas ela é um híbrido dessa Sarracenia leucófila aqui que vocês acabaram de ver, com a Sarracenia psittacina, que é essa daqui, que ela é bem baixinha e tem essas bolinhas na ponta. E essa daqui, então, é uma Sarracenia híbrida de leucófila com pistacina. E ela foi batizada de Sarracenia scarlet belli. Outra planta carnívora muito comum também, que o pessoal adora, é a Nepenthes. Essa daqui é uma Nepenthes graciliflora. Ela é do gênero Nepenthes, da espécie graciliflora. Ela é a mais comum no Brasil. Você encontra ela em garden, em floricultura, com muita facilidade. E ela dá, ó, a Nepenthes, ela tem folhas comuns, como se fosse uma planta comum. E na ponta dessa folha é que ela dá a armadilha. E é aqui que ela captura os insetos e digere com o líquido digestivo que ela tem aqui dentro, ó. Não sei se dá pra ver balançando lá dentro o líquido digestivo. As Nepenthes também são legais porque como elas têm várias espécies, a gente consegue fazer muitos híbridos. Então a gente consegue fazer plantas bem diferentes, como essa daqui, que é toda pintadinha. Essa daqui é uma Torelli cruzada com Rafflesiana. Então é uma Nepenthes, do gênero Nepenthes.
e é uma híbrida das espécies Torelli e Rafflesiana. Aqui atrás de mim eu tenho também uma Nepenthes máxima, que ela dá um jarro super grande. Esse daqui ainda tá pequeno, ela dá muito maior do que isso. E ele é todo manchado de vermelho, ó, e tem essa parte aqui que chama peristômio, toda vermelha. É muito bonita. E a gente tem vários híbridos com ela também, porque dá pra cruzar. Outro gênero super legal são as dróseras, porque a gente tem dróseras aqui nativas do Brasil, mas as mais populares aqui não são as nativas, porque aqui essas espécies são protegidas. A gente tem várias dróseras que a gente trouxe, por exemplo, da Austrália, da África. Essa daqui é uma Drosera capensis, ela é da África do Sul e ela é super popular no Brasil. E ela é muito legal porque ela captura muitos insetos. A gente vê que ela tem, ó, umas gosminhas na ponta da folha. Olha só como ela estica aqui, ó, a gosminha, e a folha vem junto. Ó, ela é bem grudenta e é isso que ela usa para capturar os insetos. Ela tem as folhas e nas folhas ela tem tricomas, que são os pelinhos, que soltam mucilagem, que é a gosminha que captura os insetos. Essa é a principal característica das dróseras, essa gosminha que ela dá na ponta das folhas. Essa daqui é outra espécie de drósera, então ela é do gênero Drosera e da espécie Binata. Na ponta das folhas, ó, as folhas delas é bem um cabinho, e aí na ponta desse cabinho é que tem a parte onde tem a mucilagem, que é onde ela captura os insetos. Então ela é bem diferente, ó, da capensis. Essa é uma Drosera capensis e essa é uma Drosera Binata. Outro gênero muito legal, bem parecido com as dróseras, mas que não é tão conhecido aqui no Brasil, é a Biblis. Essa é uma Biblis liniflora. Você vê que ela também tem uns pelinhos, onde ela tem a mucilagem que captura os insetos. E essa daqui, ela é da Austrália e Nova Zelândia. E aqui do lado dela tem uma Binata. E aqui desse lado tem outra drósera, que é a Tocaiensis. Então aqui a gente tem vários gêneros, várias espécies. Tem inclusive uma Dioneia. Aqui no cantinho nem sei se dá pra ver. E eu adoro esses vasos bagunçados que tem vários gêneros juntos. Então, quantos gêneros a gente tem aqui? Vamos contar? Dioneia, Muscipula, um gênero. Biblis, outro gênero. Dróseras, várias dróseras. Então, são 3 gêneros. E quantas espécies? Dioneia muscipula, uma espécie. Biblis liniflora, 2 espécies. Drosera binata, 3 espécies. Drosera tocaiensis, 4 espécies. Então, nesse vasinho, a gente tem 3 gêneros e 4 espécies diferentes. Deu pra entender? Esse gênero muito legal aqui chama Pinguicula. Elas são nativas da América Central e tem algumas na Europa também. Essa daqui é uma Pinguicula Afrodite. Ela é um híbrido entre 2 espécies. E ela captura muitos insetos. Não sei se tá dando pra vocês verem, que tá cheio de pontinho preto. Cada pontinho preto desse é um insetinho que ela capturou. Ela é muito legal para ser usada também no cultivo de outras plantas. Por exemplo, se você deixar um vasinho desse perto das suas plantas, ela consegue capturar algumas pragas como fungos gnats que estejam infestando as suas plantas. Então ela é muito legal, muito útil, muito bacana para se ter. Outro gênero muito legal de plantas carnívoras que a gente tem aqui no Brasil, plantas nativas, são as utriculárias. As utriculárias, elas são plantas muito legais porque as armadilhas dela não ficam nas folhas, elas ficam nas raízes. Então ela fica embaixo da terra ou na água e são umas bolinhas que abrem para entrar a água com um inseto dentro. Vocês estão vendo agora imagens da Utricularia sandersoni e as utriculárias são legais porque elas dão flores muito bonitinhas, muito diversas. Tem flores de todas as cores, tem flor roxa, tem flor amarela, branca, rosa. Tem flores coloridas com roxo com amarelo, então tem muita variedade e elas são muito legais. A maioria das flores são pequenininhas assim, mas também tem utriculares com flores bem grandes, que parecem orquídeas, que são lindas. Existem outras plantas carnívoras também que são um pouco mais difíceis de cuidar, que a gente não tem tanto acesso aqui no Brasil, mas que existem para venda sim, que são as Cephalotus, Eliânfora e Darlingtonia californica. As eliânforas, elas são encontradas no Brasil, mas numa região muito específica, de Rondônia principalmente, no Monte Roraima, e nos Tepuís, onde é a divisa ali com a Venezuela e com as Guianas. E elas são difíceis da gente cultivar no Brasil porque elas vivem num clima que se assemelha mais ao clima da Europa, com muita umidade, frio, amplitude térmica. Então vocês estão vendo imagens aí de eliânforas. Existem várias espécies e híbridos, e elas são muito cultivadas na Europa, mas no Brasil ela é um pouco difícil de achar. As Cephalotus folliculares é outro tipo de planta que só existe uma espécie desse gênero, então ela é do gênero
Cephalotus e da espécie Follicularis. Só existe esse gênero e essa espécie dessa planta. Ela é um pouco mais fácil de cuidar, você só tem que tomar cuidado com a umidade. Ela gosta de muita umidade e ela é nativa da Austrália. E a última planta carnívora que a gente vai falar hoje é a Darlingtonia californica, que também só existe essa espécie desse gênero. Ela é encontrada nos Estados Unidos e ela é extremamente difícil de ser cultivada no Brasil, por conta também do nosso clima ser muito diferente do clima de onde ela é encontrada. Mas ela é uma planta super legal, super exclusiva. Se você tiver a oportunidade de cultivar, tente, mas ela é extremamente cara e você corre bastante risco de perder a planta. Então, tenha certeza de que você tem bastante experiência cultivando plantas carnívoras antes de adquirir uma Darlingtonia. Então é isso, pessoal. É claro que mais pra frente eu vou fazer outros vídeos ensinando pra vocês como cultivar cada planta em específico e falando também das particularidades de cada planta, mostrando pra vocês elas com mais detalhes. Mas nesse vídeo eu queria fazer só uma apresentação delas pra vocês, mostrando os nomes e as características básicas de cada uma, pra vocês conhecerem todas elas de uma maneira mais geral, pra vocês poderem fazer as pesquisas de vocês e decidirem qual planta é melhor pra vocês cultivarem ou como pesquisar elas na internet. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu joinha e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!